Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para trazer a quarta roda de histórias, onde falaremos sobre os dragões etéreos, cromáticos e os consortes aqui no Koja no WoW. No dia 17 de outubro de 2015, às 21 horas, na twitch.tv/KojaGamer, eu, juntamente com meu amigo Durocar da White Wolf Clan, fizemos a quarta roda de histórias, onde falamos sobre os dragões, dando continuidade às nossas lives de lore, as rodas de história. Para que a live gravada não ficasse muito grande, eu dividi os dragões em 5 partes. Este é o quarto vídeo que fala sobre os consortes, dragões etéreos e cromáticos. Venha comigo e com o Shiften Durocar conhecer mais sobre a lore do World of Warcraft. E nós sempre abordamos lore canônicos e não canônicos para poder falar de toda a lore, tá? Infelizmente tem que ser assim. Lore canônico é o lore que é oficial da Blizzard, que a Blizzard põe lá, pum, um selinho de Blizzard canônico, isso aqui é válido, e o não canônico são uma série de textos que a Blizzard liberou que sejam publicados, mas ela fala, não sei se isso tá dentro da história, eu vou definir com o tempo. Alguns textos não canônicos acabam se tornando canônicos com o tempo e alguns outros nunca chegam a ter esse privilégio. Mas é graças a esses textos não canônicos que nós conseguimos explicar grande parte da história. Não é isso aí, meu querido Shiften? Exatamente, a gente precisa da informação não canônica porque ela vem num conteúdo que tem muito mais descrição, né, que é os detalhes que a gente pode trazer aí pro pessoal. Em algum momento a Blizzard pode utilizar isso, modificar isso, ou pegar a ideia e transformar em algo totalmente novo. Os dragões etéreos, que a gente até... que é o Netherwing em inglês, né, para quem é mais das antigas e às vezes confunde aí os nomes, né. Os dragões etéreos, a gente, em certo ponto aqui no lore, comentando com vocês, a gente falou que o Deathwing ele foi para Outlands e colocou os ovos dele lá. Não sei se o pessoal tá lembrado, né? Sim. Beleza, ele colocou os ovos dele lá e foi embora. Esses ovos aí ficaram em Outlands e perto de se chocar aconteceu o cataclisma de Outlands, a destruição do mundo pelo Ner'zhul. Ner'zhul abriu diversos portais. Esses diversos portais consumiu grande energia do Twisting Nether, né? Essa energia começou a destruir o planeta e essa energia infectou esses ovos, né? Quando o Nether, né, a espiral etérea, né, ela infectou esses ovos do Deathwing, nasceu aí os dragões etéreos. Por isso eles têm essa forma. Eles têm essa forma meio etérea, né? Eles são dragões negros. Eles seriam a herança do Asa da Morte que ele colocou lá em Draenor, né? Só que ela sofreu aí essa mutação e eles ficaram desse jeito. Eles nasceram, né? O primeiro que nasceu foi o Nelteraco, né? Que você tem contato com ele e tudo mais. Ele nasceu e ele não sabia muito bem o propósito dele. Ele foi juntando os dragões que iam nascendo, e aí ele formou a revoada dele, e ele agia e ele cuidava da revoada no sentido que ele achava melhor. Mas ele não sabia quem era o pai, ele não sabe quem é pai, quem é mãe, e ele não sabe o porquê que ele está lá, né? Porque o Deathwing, infelizmente, não conseguiu voltar também para guiar eles, ou ninguém da revoada. Eles nasceram órfãos, né? E ficaram lá. Teve um clã que é o Dragon Maul, que viu esses dragões em Draenor e falou assim, nossa, são parecidos com os dragões que a gente escravizava, né, lá nas batalhas contra os humanos em Azeroth. E aí eles tentaram também escravizar aí esses dragões. E eles conseguiram, de certa forma, escravizá-los também. Tem uma parte, eles ficam mais ali na região do Vale Lua Negra, eu acho que é isso em português, acho que acertei dessa vez, né? Acertou. Acho que eu acertei. Tem o filho do Nelteraco, que é o Mordenaco, se não me engano, né? Eu acho que é isso. E ele fica vagando ali pelo Vale Lua Negra numa forma de Blood Elf, eu acho que é Blood Elf, tá? De elfo sangrento,
e ele fica vagando por lá para encontrar a ajuda, né, dos heróis para livrar aí os dragões etéreos do controle do Dragon Ball. Você ajuda essa revoada, né? Essa revoada, depois que você ajuda, ela é grata a você e você consegue montar em alguns Nether Drakes, né? Que até você pega a reputação com a facção e quando você pega exaltado, você consegue comprar aí alguns dragões. Isso e até aí. a dica aí pra quem gosta de montaria. Boa, o Dulator tá falando que os nomes desses dragões da revolta terminam com Aku ou Ku. É. Beleza. Aku ou Ku. Tá, então só pincela aí nos cromáticos, porque a gente já acabou falando, mas tá aí a imagem dos cromáticos. Uhum. Os cromáticos, resumindo, são os dragões que foram criados ali em laboratório, vamos dizer assim. Foram criados pelo Nefarian, né? Onde o Nefarian pegou a essência de cada revoada, colocou ali dentro de um ovo, né? E esse ovo nasceu o primeiro dragão cromático. A partir do momento que nasceu certo grupo de dragões cromáticos, os próprios dragões cromáticos fizeram ali a sua mini sociedade controlada pelo Nefarian, lógico, mas aí eles cruzavam entre eles e nasciam os dragões próprios ditos cromáticos. Bora aí pra falar dos consortes. Quem são os consortes? São os casados com os aspectos, é isso? Exatamente, né? Inicialmente isso é bem legal, isso é tratado no Hordes Player Guides, que é um conteúdo de RPG, e no Alliance Player Guides, tá? Esse conteúdo, esse livro, eu tenho ele físico aqui no meu armário. Hoje você encontra ele em PDF também. Em PDF é até melhor porque esse livro ele foi continuado somente para web content, né? Que são quando a Blizzard ela corta o vínculo com impressão, mas ela autoriza que os autores continuem fazendo edições até para acompanhar o que o World of Warcraft está hoje, né? Tá. E nesses guias, nessas edições, eles trabalham bastante os consortes. Quem são os consortes? Eles são dragões e dragoas, dependendo se o aspecto ele é macho ou fêmea, né? A gente vai ter o contrário deles como os consortes. Esses consortes são escolhidos pelos aspectos para cruzarem com eles para continuar a revoada. Tá? O Andrés falou uma coisa aqui, e a função do consorte é ser muito transante, é isso? Tem que ser o dragão limpinho, né? Uma coisa que é bem legal é que assim, os aspectos, eles no RPG de mesa isso é tratado. No lore, até no WoW a gente não vê isso. Mas a gente pode usar até como base. Tá. Os aspectos tem uma regra que somente eles podem cruzar. Só pode vir dragões das linhagens deles. É então, como por se exemplo, fosse o alfa de uma matilha de cachorro, Isso. ou o gorila, ou o leão alfa, é essa a ideia. Isso, exatamente. O aspecto, ele consegue conceder uma segunda linhagem somente se vem de um filho dele. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo até do Malygos e da Sindragosa lá. Eles têm um filho, aí o filho dele precisa cruzar. O Azuregos foi um dos filhos deles. Aí sim eles concedem a ordem para ele escolher uma consorte. Somente disso. Peãozinho, os Whelp da vida, os dragões de combate, eles não têm esse luxo, tá? São Beleza. revoadas menores. O próprio Malygos, quando ele vai, tem a consorte dele, e a consorte dele coloca, 30 ovos de uma vez, cada revoada trata de um jeito essa ovada, essa ninhada deles, né? Então, por exemplo, a Alexstrasza, geralmente ela seleciona por ninhada da ninhada para considerar o filho dela. E os demais ovos, ela choca e tudo mais, mas por mais que seja um filho delas, ela não coloca na linhagem oficial dela, né? Então eles viram guerreiros, tem outras funções na ninhada, na revoada e tudo mais. Isso acontece para todas as revoadas, tá? Todas as revoadas. A Ysera, ela teve um consorte, até estou emendando os consortes famosos, que é o Loutraco, que é aquele dragão que foi corrompido, por muito tempo foi o consorte dela, né? Colocou diversas ninhadas dele, provavelmente em uma época que ele também estava corrompido, então alguns ovos da Ysera vieram corrompidos, são dragões que invernaram e nunca mais voltaram.
em alguns momentos, quando você tá jogando no Cataclisma, que você tem acesso ao Pesadelo Esmeralda, né? Que você vê todas aquelas aberrações, né? Você vê alguns dragões hibernando. Esses dragões são dragões interrompidos. Se o pessoal não prestou atenção, se você tem algum alt aí no level 100, vai fazer as missões iniciais lá de Rijal, e lá pela 20ª missão, vai ter uma missão que você entra no Pesadelo Esmeralda, tá? Aproveitar o hype de Rijal e tudo mais para o pessoal entender. E aí, nessa região, nesse pequeno pedaço que você percorre, você já consegue encontrar alguns dragões verdes corrompidos. De ninhadas aí, mal sucedidas da Ysera, tá? E basicamente é isso. Não tem muito o que falar da função, né? A gente já explorou bastante, mas aqui a gente deixa aí numa forma aí bem traduzida, então, pro povo. Deixa eu aproveitar e eu vou te fazer a pergunta que você souber responder. Você pergunta até. Vamos por ordem. Alexstrasza, quantos consortes ela tem e quais são os importantes? A gente tem aí para Alexstrasza 4 consortes. Eu não vou me lembrar. Eu sei quem são. Sim, mas você tinha falado que tinha um mais importante, que era o quarto, que ela gostava mais. Isso, né? Fala alguma coisa nesse sentido pra gente deixar gravado, o pessoal ter aí alguma coisa. O da Alexstrasza, ela tem 4 consortes. O principal que ela mais gosta é justamente o quarto, que é o Koristraz, tá? Se não me engano, o nome é esse. Que é o consorte preferido dela, tá? O da Revoada, da Revoada de Bronze, tem a Soridome, que é a preferida do Nosdormo. A gente tem o conhecimento que ele também só pega ela enquanto ela estiver viva, e todas as ninhadas vêm dela, do Nosdormo. No caso da Revoada Azul, do Caligus a gente não consegue... Não é a Jaina, né? Não é a Jaina. Ok. Beleza. Do Kalek a gente não consegue falar porque ele tá indeciso se ele pega a gente humana ou se ele vai lá pegar os dragões pra colocar dragões azuis. Isso é até um problema pra revoada dele, né? Porque ele tá mais interessado em raças mortais, né? Se ele ficar interessado em raças mortais e vai abandonar a revoada uma hora vai morrer. Porque não vai ter ovos, né? E ele tem que, né, fazer o papel dele ali. Mas a gente não consegue. Do Malygos, é a Sindragosa que a gente já falou. Todas as ninhadas importantes, né? Todos os filhos, azureiros e blá 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 que a gente comentou, vieram dela também, né? E o Malygos tinha aquele lance de só pegar ela. Quando ela morreu, ele ficou com raiva da Alexstrasza, porque ela também foi envolvida nisso. E ele sequestrou a filha da Alexstrasza, que é o boss que tem na DG do Nexus, que é aquele dragão vermelho que a primeiro momento você olha e fica falando, nossa, o que um dragão vermelho tá fazendo aqui? Aquele dragão é a filha da Alexstrasza que o Malygos sequestra por causa da morte da Sindragosa e ele força a ela a cruzar com ele. E da Revoada Verde? A Revoada Verde a gente não tem informações oficiais dos consortes. A gente sabe que o Neutraco, que é eu não me lembro se o nome dele era esse, tá? Mas é o boss do Second Temple. A Ysera, muitos ovos que ela colocou, grandes ninhadas, vieram dele, tá? O Neltarion, que é o Asa da Morte, a gente já comentou. Ele, se não me engano, é a Sinestra, tá? Se não me engano, é a Sinestra. E aí, ele também, a partir da Sinestra, a gente tem aí o Neltarion, tem o Onyxia, tem o Ration e todos aí importantes da Revoada Negra, tá? Nesse livro aí, nessas edições dos Players Guides, se vocês forem buscarem, peguem lá pela 3ª e 4ª edição, que lá tem alguns consortes que também não são nem citados no World of Warcraft, mas aí tem umas linhagens bem legais pro pessoal ver. É bom você pegar esse conteúdo porque tem imagens, tem árvores genealógicas, né, que só tem nesse livro aí. Boa. Essas imagens você dificilmente vai encontrar no Google, tá? Baixa o PDF que tem. Chegamos ao final desta 4ª parte da 4ª roda de histórias, Os Dragões. Neste vídeo falamos sobre os consortes, dragões etéreos e cromáticos. Muito obrigado para você que ficou até agora escutando sobre o lore do WoW e para você que anda acompanhando as lives ao vivo. Conheça o nosso trabalho em kojanowo.com.br. Não deixe também de seguir e acompanhar o Durocar da White Wolf Clan. Ele sempre faz lives de lore de World of Warcraft. Na descrição deste vídeo você encontrará os links para o canal do Durocar, assim como as referências usadas para fazer essa live de lore. Deixe um recado aí embaixo, com certeza nós iremos te responder, retirar as suas dúvidas e aceitar a sua sugestão. Aproveite para me falar se você está gostando ou não dos vídeos.
Nos ajude enviando esse vídeo para alguém que curte lore assim como você, dando seu like e fazendo um comentário. Já conhece o novo site do Grupo Koja? Visite kojagamer.com.br. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.